This meeting is being recorded. O corte foi feito na hora que a gente estava falando da deusa da loucura. Eu nem estava prestando atenção, eu estava tão concentrada que eu nem estava vendo o tempo contar. Pois é, mas justo quando a gente fala da deusa da loucura, o corte é feito, né? Assim, para quem é muito místico, já dá um negócio assim. Mas, enfim. Então, existe esse entendimento aí de que quem faz com que a gente cometa a híbris é a deusa Até, que é a deusa da loucura, a deusa de pés macios. Por que ela é deusa de pés macios? Para que ela pouse na cabeça dos mortais sem que eles sintam a sua presença. Então, ela pisa com seus pés macios e, nesse momento, nós somos arrebatados pela loucura. E aí, nesse momento de loucura, nós cometemos a híbris, nós cometemos o excesso, a desmedida. É justo nesse momento em que a deusa assenta, né, toma lugar. E aí, é ela, não somos nós. A gente não pode usar esse momento aí como desculpa para sair por aí cometendo excessos, né? Mas um contraponto para a deusa Até, na Odisseia a gente tem isso, é a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, a deusa da técnica, a deusa da filosofia, né? Que é essa que vai ser a grande instrutora, a grande orientadora de Odisseu, mas também a grande protetora de Telêmaco, que é o filho de Odisseu, que durante todo esse período que Odisseu está fora de Ítaca, ele fica 20 anos fora de Ítaca, ele sai para a guerra e fica 10 anos em guerra e depois demora mais 10 para voltar para casa. Nesse meio tempo, Telêmaco, que ele havia deixado bebê, cresce e vai atrás do pai. E nessa ida de Telêmaco atrás do pai, Atena que está ali o tempo todo protegendo Telêmaco. E não apenas Telêmaco, mas também Penélope, que fica em casa esperando o marido voltar para casa. E fica ali durante 20 anos, esperando o marido voltar, esperando o marido dar sinal, com a casa cheia de pretendentes todos ali circundando Penélope, querendo o lugar de governante de Ítaca, que é uma importante rota comercial, portanto, muito almejada por diversos senhores da região. Então, eles ficam ali ao redor de Penélope, querendo que ela se decida logo por um deles, porque ela precisa casar, porque tem 20 anos que Odisseu não dá as caras, não manda notícia, e aí, para eles, Odisseu morreu e ela precisa arrumar um novo marido. Então, a deusa aparece para Penélope no sonho, que é Atena, e é Atena que orienta ela e diz: faça uma tapeçaria, diga a eles que você vai fazer uma tapeçaria e quando essa tapeçaria estiver pronta, você vai escolher um pretendente. Então, é a deusa da sabedoria, da astúcia, que vai criar com Penélope esse ardil para enganar os pretendentes. Então, Penélope fica ali todos os dias bordando na frente dos pretendentes durante o dia e à noite desfazendo o bordado. E o bordado não acaba nunca, porque esse bordado fica ali o tempo todo sendo feito e desfeito. Isso é importante colocar, por quê? Porque a jornada do herói, ela inicia com uma separação, existe uma tríade que orienta a jornada do herói. Essa tríade é composta por 3 momentos. O primeiro momento é a separação, que é a separação do herói da sua comunidade ou do seu marido, no caso de Penélope, ela também cumpre a jornada do herói, a partir do momento que Odisseu sai de casa. Quando ele sai de casa, existe um corte, existe uma separação. Simbolicamente, essa separação é uma separação de algo que nos identifica. Esse marido identifica
Penélope de alguma maneira, né? É algo que a complementa. Isso vai ser colocado no mito do andrógeno, no rito de passagem, que fala do mito do andrógeno, e no rito do matrimônio, que é o encontro consigo mesmo. Então, ela é composta por separação e iniciação. Essa iniciação é o momento em que o herói vai cumprir diversas tarefas que são conhecidos como ritos de passagem, e esses ritos de passagem é que vão tornar o herói um herói. São esses ritos de passagem que vão dar ao herói os contornos necessários para que eles, de fato, se tornem educados, se tornem aquilo que eles deveriam ser, ou seja, que eles encontrem aquela medida que foi perdida. E o último momento da jornada é justamente o momento do retorno. Então, a gente tem separação, iniciação e retorno. O herói sempre retorna. Esse retorno aí a gente pode interpretar de diversas maneiras, mas simbolicamente a gente pode compreender esse retorno como retorno àquilo que ele é, a esse encontro consigo mesmo. Quando a gente está interpretando a jornada do herói de Odisseu, a gente costuma pensar muito no que é Ítaca, o que representa Ítaca para Odisseu, por que ele quer tanto voltar para Ítaca? Porque Ítaca é a consciência dele. Ítaca representa a liberdade dele. É onde ele pode, de fato, ser quem ele é. Um governante, um marido e um pai. Então, esse momento de retorno para Ítaca é difícil, exige dele atitudes e ações onde ele tem que se superar a cada vez, e cada vez mais, sendo responsável por ele e por uma comunidade. Ele perde todos os tripulantes do navio que ele partiu, e só ele chega. E quando ele chega um velho, acabado, todo maltrapilho, mas parecendo um mendigo. E quando ele chega, que ele vence um duelo e acaba com os pretendentes que estão ali, tem um momento bonito, que é o momento final do livro, que é o momento em que Penélope vai banhar seu marido. Ela vai se encontrar com esse seu marido no quarto deles, e ela vai dar banho nesse marido. E quando esse banho termina, ele aparece remoçado, o corpo dele aparece jovem, o cabelo volta à cor normal, a cor que era antes de ficar branco, e ele ganha o viço da juventude. Isso é muito bonito. E aí eles se deitam no leito matrimonial. Então, esse momento é o momento em que a jornada termina de fato, que é o momento do encontro com o outro que te complementa. Encontro com o outro que faz com que você enxergue nele aquilo que você é. É esse encontro consigo mesmo. O matrimônio, ele representa esse momento. Bom, em geral, os heróis descendem de um deus ou deusa com uma mortal, podem originar-se também de um casamento incestuoso. Há, em geral, alguma profecia oracular que denuncia a vida do herói e este é abandonado pela sua família, sendo muito comum serem alimentados por animais, como Paris, que foi alimentado por uma ursa. Quando Paris nasce, Príamo recebe uma visão de... esqueci o nome. Que é a irmã de Paris, que diz que Paris vai ser o responsável pelo fim de Troia. Então, Príamo decide que Paris deve morrer. No entanto, Paris ele é alimentado por uma ursa e depois ele vive nas montanhas, até que retorna a Troia. Tem uma série muito boa nesses canais de streaming aí, famosos, que conta essa história, que conta a história de Troia, e ela tem uns momentos bem, bem legais, assim. Eu gostei bastante, depois eu posso passar o nome no grupo. Então, o herói, ele nasce com duas virtudes que são muito caras a ele, e que mesmo que ele seja essa pessoa irascível, desmedida, desobediente,
essas duas virtudes acabam que são um tipo de proteção para o herói, né? Que são a timé e a areté, que são a honorabilidade pessoal e a excelência ou superioridade em relação aos outros mortais. Seja essa superioridade moral ou física, tá? Não necessariamente é uma virtude apenas moral ou espiritual, o que quer que seja. Mas pode ser, como no caso de Héracles, uma força muito grande que ele tem em relação aos outros. Momentos da jornada, que a gente falou aqui. Durante sua iniciação, o herói irá passar por determinados momentos que exigem dele ou marcam o ganho de maturidade ou de habilidades específicas para a realização de suas tarefas. Estes momentos são os ritos de passagem, como eu estava colocando aí. Então, esses ritos de passagem, eles acontecem para quê? Para que o herói ele vá, aos poucos, conhecendo características da sua própria vida, características dele mesmo. A educação do herói é o momento em que ele irá se preparar para a realização de suas tarefas. Mas essa ressalva aí, ela deve considerar também o fato de que todo o processo educativo do herói já é também a sua jornada. Então, todos os ritos de passagem que compõem a jornada do herói são ritos que entregam ao herói um pouco do autoconhecimento necessário para que ele retorne à sua justa medida. Essa justa medida que, para algumas culturas, pode ser o caminho do meio, pode ser o nirvana, pode ser o equilíbrio com relação à mente sã, corpo são, enfim, os nomes dados a essa medida, que para os gregos seria a sofrosine, a metron, né, a justa medida, são os momentos, são os nomes, na verdade, que fazem com que a gente retorne a isso que nós somos. Existe aí essa história, né, importante, eu coloquei até uma seta aqui que eu queria destacar essa questão, né, que o mito e o rito são apenas guias e símbolos para que se possa chegar à iluminação transcendental, cujo passo definitivo é silencioso e individual. Isso aqui é tirado do budismo, né? É um conhecimento budista, se referindo à jornada do Gautama Sakyamuni, que é o Buda, como ele vai se chamar no fim da iluminação dele, no fim quando ele termina a sua jornada e alcança a sua iluminação. Mas o Buda, ele fica conhecido como Sakyamuni. Muni é silencioso. E também é a palavra que vai dar origem a mistério, aquilo que não se mostra. No grego, o radical de mistério é muen, que é fechar os olhos e os ouvidos e silenciar. Então, mistério e silêncio são momentos da jornada que a gente não consegue acessar. E por que a gente não consegue acessar? Porque são individuais. Quando a gente está falando dessa relação de usar a jornada do herói como instrumento de autoconhecimento, a gente também está falando que o que serve para mim não serve para os outros. Aquilo que é parte da minha jornada não serve para a jornada de outra pessoa. Por isso que esse último momento, segundo o budismo, é um momento silencioso. O último passo para alcançar a iluminação não se diz, não se fala. Eu acho isso muito bonito, porque é isso que é pessoal. A gente até repete determinados ritos, né? Os ritos eles se repetem, a gente encontra os ritos em diversas culturas, com as características muito parecidas, ritos como o corte de cabelo, como
a mudança no corpo, de asparagmós, o despedaçamento, como o casamento, né, o momento matrimonial, como, enfim, diversos ritos, eles se repetem em culturas diversas. No entanto, o último rito, que é essa ligação do herói com o sagrado, com o misterioso, esse rito, ele existe em todas as jornadas, mas é pessoal, não se diz. Essa relação com o sagrado não se diz. E esse sagrado diz muito de nós. Por que diz muito de nós? Porque é a maneira como nós nos relacionamos com o outro, com o mundo ou com o mistério. O sagrado aí, essa relação com o sagrado aí, tem a ver com a origem da palavra religião, que é religare, do latim religare, que é religar. Eu vou me religar com o quê? Eu vou me religar com o sagrado. Eu vou me religar com o que não se expressa. E cada um se liga com aquilo que não se expressa de uma maneira muito própria e individual. Então, eu não posso dar uma receita ou dar um diagnóstico de jornada, digamos assim, se a jornada é válida ou não para o outro, porque não se diz. Essa busca é uma busca pessoal. Então, no momento, o que isso traz para a gente com relação à jornada do herói como instrumento de autoconhecimento? É que existe, neste processo de autoconhecimento, um momento em que você se liga com o mistério. E esse mistério aí, eu não estou falando no sentido de uma religião institucionalizada ou que todo mundo tem que acreditar num Deus, ou que, então um ateu não pode fazer a jornada do herói, um ateu não cumpre a jornada do herói. Não é nada disso. Essa religação é uma religação que te coloca no mundo. Essa religião aí é uma religião que se dirige ao mundo. Essa iluminação transcendental, eu gosto muito de pensar essa iluminação, esse transcendente aí, a partir do conceito que Heidegger desenvolve de transcendente, em que ele diz que a transcendência, ela acontece em direção ao mundo, ela não acontece em direção a algo que está fora do mundo, como se, para eu transcender, eu tenho que sair do mundo. Então, eu vou para onde, gente? Deixa eu sair. Mundo é qualquer lugar onde eu estiver, onde a existência acontece, é mundo. Se eu sair do planeta Terra e for para a Lua, na Lua eu vou estar existindo. Então, lá também é mundo. Mundo é onde a existência acontece. Se a existência sai da existência, bom, então aí é morte, então aí não tem mais nada. Então, eu gosto muito de pensar essa iluminação transcendental nesse sentido. É a iluminação que te leva ao mundo, é aquilo que te conecta com o mundo. E mundo é onde você está. Me lembra muito a música de Arnaldo Antunes, que ele diz isso, né? Ele diz assim, a nossa casa é onde a gente está, a nossa casa é em todo lugar. Esse transcendental aí é onde a gente está, é onde a gente acontece, é onde nossa existência acontece. Então, Cláudia, quer falar? Sim. Se eu entendi, há vários heróis. Vários heróis que têm, vamos dizer, vários ritos de passagem, né? Que tem ritos de passagem, separação, retorno. Mas eu fiquei tão intrigada, lógico que é da minha área, né? Com o herói da loucura, a heroína da loucura. Você vai falar um por um? É deusa. Deusa diferente de herói. De herói, A diferença seria qual mesmo? Que no início eu estava fazendo uma bagunça que acabou minha... Qual que é? Você pode falar para mim de novo? Sim. Porque eu não... Eu fiquei assim, nossa, como seria esse que não é herói? É a deusa. A deusa até a deusa da loucura, né? Que diz assim, que é a deusa que faz com que os mortais cometam a híbris, que é o momento que vai dar origem à jornada, né? Cometam um erro. Mas, assim, a principal característica assim, que eu poderia apontar
Eu até tenho um quadro aqui que distingue deuses e heróis. Eu não passei por ele porque são distinções assim, que são muito questionadas, enfim, mas eu gosto muito de pensar os deuses como os deuses da criação, ou os deuses que representam paixões ou momentos da humanidade. Os deuses estão ligados a origens, a comportamentos e principalmente à eternidade. Os deuses são eternos. Os heróis, eles têm que buscar a sua eternidade, a sua imortalidade. Geralmente são filhos de um deus com uma mortal, como é o caso de Prometeu, por exemplo, é filho de Zeus com Metis. Héracles também é filho de Zeus com a mortal. Afrodite, que tem filhos com mortais também. Então, geralmente, desse casamento de deuses com mortais, a gente tem essa figura, que é a figura do herói. Mas isso na narrativa ali da literatura, da mitologia. Eles são apresentados dessa forma. Se a gente for partir para uma interpretação existencial do herói, o herói é quem cumpre a jornada, independente de quem seja o pai ou a mãe dele. O herói é quem cumpre a jornada. Mas isso é a gente instrumentalizando para pensar o herói, para pensar a jornada do herói como um instrumento para a gente se autoconhecer, ou para conhecer o outro, ou para orientar o outro, né? Se a gente for falar em termos de terapia ou qualquer coisa desse sentido. Então, é uma instrumentalização que a gente faz na perspectiva existencial. Mas na narrativa... A gente teria um herói, então, a ser alcançado. Todos nós teríamos um herói a ser atingido, a ser alcançado, se fosse pensar, uma vez que em processo de transformação ou de jornada, a gente poderia chegar a um herói singular, vamos dizer assim. Exato. Quando a gente faz essa abordagem da jornada do herói como instrumento de autoconhecimento, para se autoconhecer, e a gente olha para a nossa vida, a gente vai identificando ritos de passagem em momentos específicos da nossa vida que nos levam à conclusão de que, poxa, naquele momento ali, eu estava, por exemplo, num rito de passagem que existe, que é a penetração no labirinto. É um rito de passagem dos mais importantes. Eu não trouxe hoje os ritos de passagem, isso eu vou dar no curso, porque hoje eu queria só apresentar o que é a jornada do herói, como a gente pode instrumentalizar. Mas no curso eu vou falar de cada rito de passagem e vou trazer mitos para a gente analisar junto. Então deixa para lá. Mas só para dar um gostinho, né? Assim, eu gosto muito de pensar no labirinto. É uma imagem que eu gosto muito, tanto que escolhi para ser a minha marca do Filosofia Íntima, ali é um labirinto, né? Que é o labirinto do Minotauro. Então, eu gosto muito dessa imagem do labirinto, né? Porque o que é o labirinto? Quando a gente vai olhar para a nossa própria existência, em diversos momentos, ou em pelo menos algum momento da nossa vida, a gente vai se sentir num lugar onde a gente perde a referência da realidade. No labirinto, você não tem referência da realidade, porque a realidade é o labirinto. E o labirinto é esse caminho que é feito para você se perder. Então, quem nunca esteve num momento como esse na sua existência? Quem nunca entrou no labirinto? E chegando no centro do labirinto, quem nunca encontrou um minotauro que tivesse que dar conta? Quem é o minotauro? O minotauro é este homem que tem uma cabeça de animal. Essa figura aí que precisa ser domada. Então, a gente entra no labirinto para domar alguma característica que nós temos e que a gente vive tentando esquecer, não enfrentar. Mas, em algum momento, a gente vai entrar no labirinto. E ou a gente se perde, ou a gente morre, ou a gente encontra uma saída. E no caso do mito do labirinto do Minotauro, que é o mito de Teseu, a Ariadne ajuda Teseu. E como é que ela ajuda Teseu? Dando um fio a ele.
seguindo a instrução de quem? De Dédalo, que foi quem construiu o labirinto. Então, Ariadne dá a ele um fio e diz a ele, amarre o fio na entrada do labirinto e vai desenrolando o fio até chegar no centro. Quando você encontrar o Minotauro e matar o Minotauro, você vai conseguir, seguindo o fio, encontrar a saída do labirinto. E aí a gente se pergunta, o que que representa esse fio? Esse fio não é um fio, esse fio é um símbolo para alguma coisa. O que que ele representa? Qual é o sentido desse fio? Né? Então, esse fio pode ser interpretado de diversas formas, mas esse fio, ele faz referência à racionalidade. Porque se você perde a referência quando entra no labirinto, esse fio te dá a referência. E é uma referência racional, que faz com que você retorne à razão e retome uma orientação para a sua existência. E aí esse fio, ele vai ter um significado para cada um de nós que estamos aqui. Né? Algumas pessoas entendem que é a religião, outras pessoas entendem que é um filho, outras entendem que são os seus amigos, outras entendem que é a paixão pela vida, né, que cada um tem. Me lembro muito acho que é alguma entrevista de Clarice Lispector, mas eu não estou querendo atribuir a ela coisas que a gente não sabe, que às vezes a gente vê esses memes dizendo, né? Todo mundo cita uma coisa bonita e diz que foi Clarice Lispector. Mas, assim, acho que é uma personagem dela, né? Que, se não me engano, está em Perto do Coração Selvagem. Que inspira, ou então eu me inspirei nessa personagem, mas eu gosto sempre de pensar assim, eu quero viver, assim, em momentos que a dor e o sofrimento são muito grandes, assim, eu sempre fico assim, mas eu quero ver até onde isso vai dar, sabe? Assim, eu vou deixar correr porque eu quero ver até onde isso vai chegar. Assim, eu sempre fico nessa expectativa do que está por vir. Então, esse fio aí, ele tem diversos significados e cada um vai atribuir um sentido para esse fio diferente, não tem uma regra. E esse sentido é esse sentido que é silencioso, que é mistério, que não se diz, porque cada um vai ter um sentido diferente para esse fio. Então, esse é um mito que eu gosto muito de trabalhar, de analisar, assim, eu recomendo, acho que é um dos meus preferidos assim, da mitologia grega, é o mito de Teseu e o Minotauro, que eu tenho, inclusive, e vou compartilhar com quem for fazer o curso, vou preparar o material. Bom, eu vou só falar rapidinho alguns cortes, alguns ritos, mas não vou falar de todos eles, só vou colocar os nomes, mas a gente tem, assim, o rito do corte de cabelo, a gente tem o rito da mudança de nome, do androginismo, do travestismo e do hierogamos, que são as núpcias sagradas. Uma questão interessante também, quando a gente fala de construção de identidade do herói, e que é muito atual para a nossa geração, é que a sexualidade do herói, ela também é construída durante a jornada. Essa é uma questão que eu acho muito interessante e dialoga muito com o nosso momento, em que a gente está chegando a esse entendimento de que as pessoas não nascem com uma sexualidade atrelada ao sexo genital que cada um tem. A sexualidade é construída, e no mito, na jornada do herói, a sexualidade do herói ela também é construída na jornada. Tem aí o travestismo, como eu já falei, mergulho ritual no mar, passagem pela água e pelo fogo, a descida ao Hades, que também é um outro momento assim, da existência que eu gosto muito de pensar. O Hades é o lugar da morte, da escuridão, né? O momento em que o herói se encontra com aquilo que existe na existência dele e que ele não quer ver. Ele manda lá para esse mundo subterrâneo, mas em algum momento ele vai ter que descer lá para encontrar com isso. E a gente tem o diasparagmos, a penetração no labirinto e, por fim, mas não menos importante, a morte do herói, que nas narrativas, em alguns momentos, acontecem como morte mesmo, né? Morte de fato, mas simbolicamente isso pode ser interpretado como um momento em que o herói deixa de existir de uma maneira e ganha uma nova identidade a partir daquilo que foi construído por ele durante a jornada.
Então, é uma morte simbólica, é a morte de uma maneira de existir para início de uma nova maneira de existir. Então, algo finda e outro algo começa. É isso. É isso que eu preparei para a gente hoje. Quem tiver E o pergunta. curso vai começar quando? Mai, eu acho que o curso vai E começar. agora ficou com gostinho. Como? Agora ficou com gostinho de quero saber mais. Então, o curso eu vou colocar esse. Eu queria ter um tempinho só para tentar resolver essa questão do Da tempo aula, de como vai gravar. para gravar. Mas semana que vem eu devo estar colocando data e preparando material. Mas eu acho que nos próximos 15 dias o curso vai rolar. Assim, acho que na segunda semana ou na terceira semana, essa semana agora é a 1ª de fevereiro, acho que na terceira semana de fevereiro o curso vai estar no ar. Porque